Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos dando início a mais uma escola dominical virtual da Igreja Metodista em Vila Penteado. Hoje, domingo, 5 de julho de 2020. Eu sou o professor Wellesley Dias e professor da classe dos adultos. Estamos iniciando neste segundo semestre os estudos da revista Em Marcha, com o tema Legados de Fé, com base no Novo Testamento. Legados de Fé, Novo Testamento, é uma continuidade da edição anterior da revista Em Marcha, que estudamos no primeiro semestre, na qual estudamos os testemunhos de fé de personagens do Antigo Testamento. Agora vamos caminhar pelo Novo Testamento, conhecendo o período em que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, transformando a história da humanidade, e relembrar a vida de fé de tantas pessoas que se doaram pela causa de Cristo e da verdade do Evangelho. Veremos como vários cristãos traz à luz uma fé que nos encoraja e ao mesmo tempo nos desafia a ir além e nos colocar também à disposição do reino de Deus. Um legado de fé se constrói ao pé da cruz de Cristo, com o estudo da sua palavra e compromisso com o reino. Que o Espírito de Deus traga conhecimento, entendimento e motivações necessárias para transmitirmos à nossa geração o que temos aprendido em nossa escola dominical. Essa é a minha oração para você hoje, para que Deus esteja abrindo o seu entendimento, Deus esteja falando ao seu coração e que a gente possa aprender mais com essa lição que vamos estudar a partir de agora. Vamos lá? Ao falar em legados de fé, Jesus certamente é o primeiro e mais significativo nome que vem à mente. Ele é a expressão exata de Deus, o sumo sacerdote que se compadece de nós porque experimentou a vida humana em todas as dimensões, inclusive tentações, mas sem pecado. Hoje o tema da nossa lição de número 1 é Jesus, o autor da nossa fé. Vamos ao texto bíblico, que está lá em João, capítulo 1, de versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam um importante diálogo entre Jesus e seus discípulos, no qual o mestre lhes pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Depois de relatarem o que as outras pessoas diziam, Jesus pergunta a eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Muitos anos depois, nos deparamos com a mesma pergunta com a qual os discípulos foram confrontados e as Escrituras nos ajudam na resposta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você que está participando desta aula? Estudando a Bíblia, você verá que a Palavra de Deus nos apresenta uma grande quantidade de títulos para Jesus. Em Marcos 1, versículo 1, diz que Jesus é o Filho de Deus. Em Mateus 24:30, ele é o Filho do Homem. Em Lucas 2:11, ele é o Salvador. Em Marcos 2:28, ele é Senhor.
Em João 1,35, o Cordeiro de Deus. Em João 1,38, Jesus é o Mestre. Em João 1,41, Jesus é o Messias. Em João 1,45, ele é chamado de profeta. E em João 1,49, ele é o Rei de Israel. Entre outros, né? Note que no livro de João, Jesus é revelado como Deus que se esvaziou de sua divindade e assumiu a forma humana, vindo a habitar entre nós. João 1,14. João destaca Jesus como a palavra de Deus, o verbo que existe desde o princípio de tudo, que sempre esteve com Deus e que é Deus. Versículo 1, que nós lemos. João, que também narra os feitos poderosos do Senhor, além dos outros evangelistas, mas João aprofunda a reflexão acerca de Jesus como Filho de Deus, o Messias Salvador, o Verbo encarnado que veio revelar o grande amor do Pai. Às vezes podemos pensar, como pôde Deus deixar o céu se esvaziar de sua glória e assumir a limitação humana? Essa também era a pergunta nos tempos da igreja primitiva, entre os primeiros cristãos. Não conseguiam confessar que Jesus veio em carne e que tivesse sido humano como nós. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Para ajudar nessa compreensão, João apresenta Jesus como o Deus que existe desde sempre e que se tornou humano para revelar a humanidade e a glória de Deus, e trazer redenção a toda pessoa que crê, apresentando Jesus como a vida, não qualquer vida, mas a vida plena. Veja esses textos de João. Ele diz lá no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. No capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 20, 31 diz, esses sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra que ilumina a vida. Conhecer Jesus como Verbo de Deus, encarnado, nos ajuda a compreender a grandeza do seu amor por nós. A encarnação de Jesus o aproxima da humanidade, ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. Ao assumir nossa humanidade, Jesus prova a morte por todas as pessoas e nos oferece sua própria vida. Pela sua carne e sangue nos abriu um novo e vivo caminho, que nos conduz a uma vida de relacionamento pleno com Deus. Essa fé nos ajuda a perceber que não merecemos tão grandioso amor que levou o Filho de Deus a esvaziar-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. De fato, não merecemos, mas sua graça nos alcançou. Jesus é o grande sumo sacerdote. Quando assumiu a fraqueza humana, experimentou a glorificação divina. Olhando para Jesus humano, entendemos como ele venceu. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Apesar de Jesus ter sido confrontado, humilhado, rejeitado por ser quem era e, diante dos desprezos e ameaças, nunca desistiu de cumprir sua missão e foi até o fim, a crucificação. Com Jesus aprendemos que a fé nos permite contemplar e alcançar a glória eterna mesmo nos momentos mais difíceis da vida e nos leva a buscar sempre comunhão com o Pai. Reconhecer a humanidade do Filho de Deus é compreendê-lo como um modelo para nós. Crer em um Jesus humano nos abre a porta da esperança, pois podemos olhá-lo como alguém semelhante a nós, que encarou sua jornada e venceu.
O livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nos convida: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido, como Paulo diz em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, seremos guiados para uma vitória em nossa própria jornada de vida e fé. Esse olhar para Jesus humano gera a esperança e a inspiração para crer que tudo é possível quando dependemos da graça divina. Jesus sabe exatamente o que estamos passando. Por isso, ele é misericordioso e poderoso para nos socorrer em nossas tentações e dificuldades. Podemos, portanto, nos aproximar com ousadia do seu trono, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro nos dias difíceis. O maior legado de fé que recebemos para a vida certamente vem do nosso Senhor Jesus. Perceba que os recursos utilizados por ele para manter o foco na jornada estão à nossa disposição, que é a oração, o jejum, as Escrituras e o poder do Espírito Santo. A fraqueza assumida por Jesus em sua humanidade era superada pela total dependência de Deus. Então vamos seguir este modelo? Concluindo, reconhecendo nossa humanidade e limitações, percebemos que temos um Deus que conhece nossas fraquezas e necessidades, e por isso mesmo pode muito bem nos socorrer. É preciso conhecer o Cristo que nos é revelado nas Escrituras. É sabendo quem Ele é que vamos adquirindo mais confiança e fé para seguir seus caminhos, deixando também um legado de fé para a nossa geração. Veja, meu irmão e minha irmã, como é importante para o crescimento da nossa fé compreendermos que Jesus se tornou humano como nós. Teve seus desafios, mas ele cumpriu sua missão. Jesus disse em sua palavra, em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. E em Marcos 11:24 ele diz, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Desejo um domingo abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e que você possa meditar cada dia mais na sua palavra. E no dia de hoje também meditando, orando, se preparando para logo mais o culto que teremos à noite, onde poderemos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e aprender mais da sua palavra. Amém? Lembre-se que a próxima lição vai falar de Maria, uma mulher agraciada. Como foi importante a sua fé e a sua missão. Então, não percam, tá? Tudo de bom para você.